Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nunca te valorizar, independentemente do quanto você se esforça? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 15 atitudes poderosas, baseadas na sabedoria estoica, que desarmam aqueles que não te respeitam. São ações simples, mas profundamente eficazes, que podem mudar a maneira como você se posiciona e lida com essas situações. Ao aplicar essas atitudes, você vai perceber uma transformação na forma como as pessoas reagem a você, desenvolvendo mais confiança e clareza em suas relações. Imagine se livrar da sensação de ser constantemente subestimado e, finalmente, ser reconhecido pelo seu verdadeiro valor. Isso não só vai fortalecer sua autoestima, mas também trazer mais paz e equilíbrio à sua vida. Você já passou por situações em que sentiu que seu valor foi ignorado ou desrespeitado? Se sim, fique até o final, pois este vídeo vai te ajudar a virar o jogo e conquistar o respeito que você merece. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Em momentos de dificuldade, o que mais nos desafia é manter o controle sobre nossas emoções. Quando alguém nos desvaloriza ou nos trata com desrespeito, a primeira reação, muitas vezes, é de frustração ou até raiva. Mas aqui entra a sabedoria estoica. Em vez de permitir que as circunstâncias externas definam como você se sente, o verdadeiro poder está em controlar suas reações internas. O controle emocional é a chave para não ser refém das situações e pessoas ao seu redor. Quando você consegue manter a calma, mesmo em meio ao caos, você não só preserva sua paz interior, mas também toma decisões mais inteligentes e assertivas. O autocontrole, dentro do estoicismo, é essencial para viver de forma equilibrada. Isso significa que, independentemente do que os outros fazem ou dizem, a sua reação está sob o seu controle. É fácil perder a cabeça diante de uma provocação ou desvalorização, mas quando você cultiva o autocontrole, você não se permite ser arrastado pelas emoções. Em vez disso, você responde de forma ponderada e serena. Isso não é sobre reprimir suas emoções, mas sim sobre não ser dominado por elas. Manter a calma em situações adversas é uma habilidade que pode transformar completamente a sua vida. Pense em quantas vezes você tomou uma decisão da qual se arrependeu por ter agido no calor do momento. O estoicismo nos ensina que, ao manter a serenidade, conseguimos enxergar as situações com mais clareza, avaliando o que realmente importa e, mais importante, o que está dentro do nosso controle. Essa prática de manter a calma em meio ao caos não só protege sua saúde mental, como também aumenta o seu respeito próprio e o respeito que os outros têm por você. Agora pense nas vezes em que alguém não te valorizou. Se você já passou por isso, sabe o quão tentador é reagir de maneira imediata, buscando uma resposta ou reconhecimento. Mas e se, em vez de reagir, você pudesse usar essas situações como oportunidades de aplicar o controle emocional e o autocontrole? A filosofia estoica nos convida a ver esses momentos como testes, como oportunidades de crescimento. Cada vez que você escolhe responder com calma e equilíbrio, em vez de se deixar levar pelas emoções, você desarma quem tenta te desvalorizar e fortalece sua postura. Aplicar esses conceitos de controle emocional e autocontrole no dia a dia pode ser desafiador no início, mas com prática, isso se torna uma segunda natureza. Quando você adota essas atitudes, você passa a ter uma visão mais objetiva das situações, sem deixar que as emoções distorçam sua percepção. Isso não só melhora suas interações com os outros, como também transforma a maneira como você se vê e se valoriza. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir.
As 15 atitudes que desarmam quem não te valoriza são baseadas nesses princípios de controle emocional e autocontrole. Ao praticar essas atitudes, você não só vai aprender a lidar melhor com situações de desrespeito, como também vai aumentar sua confiança e se tornar mais resiliente. Vamos direto ao ponto e mergulhar nessas atitudes que podem transformar a sua forma de agir e interagir. Atitude número 1. Não tente mudar para agradar os outros. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar algo em si mesmo para agradar alguém? Talvez mudar sua maneira de falar, agir ou até esconder o que realmente sente. A verdade é que, quando tentamos nos moldar para atender às expectativas dos outros, acabamos nos distanciando de quem realmente somos. Isso pode até parecer que traz benefícios no curto prazo, como aprovação ou elogios, mas no longo prazo, o preço é alto. A perda da autenticidade. Quando deixamos de ser fiéis a nós mesmos, é como se estivéssemos traindo nossa própria essência. Ser fiel a si mesmo é a maior prova de autoconfiança. Quando você se mantém firme em seus valores, sem se deixar influenciar pelas expectativas alheias, você demonstra que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. E é exatamente aí que mora o poder. As pessoas que realmente te respeitam vão te valorizar por quem você é e não pelo que você finge ser. A autenticidade atrai respeito e cria conexões mais genuínas. É comum acharmos que precisamos mudar para agradar o outro, seja no trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos. Mas a grande questão é, até que ponto vale a pena? Cada vez que você se afasta da sua verdadeira natureza para ganhar a aprovação de alguém, você está deixando uma parte de si para trás. E no fim das contas, isso pode gerar frustração, porque a pessoa que você tenta agradar não está se relacionando com o seu verdadeiro eu, mas com uma versão criada para atender às expectativas dela. A verdadeira liberdade vem quando você se permite ser você mesmo, sem medo do julgamento. As pessoas podem até não gostar de tudo o que você faz, e está tudo bem. Afinal, ninguém agrada a todos o tempo todo. Mas quando você se mantém fiel a si mesmo, você se sente mais leve e seguro. A aprovação externa perde importância e o que prevalece é o seu próprio senso de valor. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Agora, pense nos momentos em que você cedeu à pressão de mudar para agradar alguém. Será que valeu a pena? Ou será que, no fundo, ficou aquele gosto amargo de não ter sido verdadeiro consigo mesmo? O estoicismo nos ensina que nossa paz interior e nossa satisfação vêm de dentro, não de fora. E a chave para manter essa paz é ser fiel aos nossos princípios e não buscar constantemente a validação alheia. Por isso, o maior presente que você pode dar a si mesmo é a liberdade de ser quem você é. Quando você para de tentar agradar os outros e começa a agir de acordo com seus próprios valores, sua vida ganha mais sentido e você se sente mais realizado. Então, seja fiel a si mesmo e você verá que a aprovação de fora não é mais necessária. Atitude número 2. Demonstre gratidão pelo que você tem, mesmo sem ser valorizado. Quando você se sente desvalorizado, é natural que surja um sentimento de frustração ou até revolta. Mas existe uma maneira poderosa de virar esse jogo: a gratidão. Sim, demonstrar gratidão pelo que você já tem, mesmo quando as pessoas ao seu redor não te valorizam, pode mudar totalmente sua perspectiva. Isso não significa aceitar a falta de respeito ou subestimar o seu valor, mas sim escolher focar nas coisas positivas da sua vida, nas quais você já tem controle. A gratidão é um escudo que protege sua paz interior das atitudes negativas dos outros. Quando você reconhece e valoriza as pequenas e grandes coisas que já possui, você fortalece seu senso de valor. Isso faz com que a necessidade de aprovação dos outros diminua.
A verdade é que, quando você se sente grato, você se conecta com uma sensação de plenitude e satisfação interna, que não depende do reconhecimento externo. Isso tira o poder das pessoas que tentam te desvalorizar, porque o seu valor não está mais nas mãos delas, mas nas suas. A gratidão, em sua essência, é um exercício de foco. Em vez de se concentrar na falta de reconhecimento ou nos defeitos dos outros, você escolhe olhar para o que já tem e apreciar. Isso muda completamente o seu estado mental. Afinal, se você está em um ambiente onde se sente desvalorizado, permitir que isso defina como você se sente só vai aumentar a frustração. Mas se, por outro lado, você encontra motivos para ser grato, por mais simples que sejam, você transforma a maneira como encara a situação. Lembre-se, o que os outros pensam ou fazem não define o seu valor. O que realmente importa é como você enxerga a si mesmo, e a gratidão é uma ferramenta poderosa para reforçar isso. Quando você demonstra gratidão, mesmo em momentos difíceis, você mostra que sua paz e felicidade não dependem do comportamento dos outros. Isso não só fortalece sua autoestima, como também te dá mais controle sobre suas emoções. Agora, isso não significa que você deve aceitar o desrespeito ou a falta de valorização sem questionar. Mas ao adotar uma atitude de gratidão, você se fortalece internamente para lidar com essas situações de maneira mais tranquila e equilibrada. A gratidão te dá clareza para tomar decisões mais acertadas, sem se deixar levar pelo emocional. Então, que tal começar a exercitar a gratidão diariamente? Quando você foca no que tem de bom na sua vida, as atitudes negativas dos outros começam a perder força. O poder deles sobre você diminui, e quem sai ganhando é você, com mais equilíbrio, serenidade e autoconfiança. Gratidão é uma prática simples, mas transformadora. 3. Aprenda a dizer não sem culpa. Saber dizer não é uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver, mas ao mesmo tempo, uma das mais difíceis. Muitas vezes, temos medo de desapontar os outros ou de parecer egoístas. No entanto, quando você aprende a dizer não sem culpa, você começa a se priorizar e a estabelecer limites claros. Isso não significa ser rude ou indiferente, mas sim cuidar da sua saúde mental e emocional, deixando claro que você também tem necessidades que devem ser respeitadas. Dizer não é uma maneira poderosa de mostrar que você valoriza seu tempo e sua energia. Quando você aceita tudo, acaba sobrecarregado, o que afeta sua produtividade, suas relações e principalmente sua paz interior. Ao colocar limites, você está dizendo que seu bem-estar é uma prioridade, e isso não é egoísmo, é autocuidado. As pessoas ao seu redor precisam entender que você não está disponível o tempo todo, e isso é perfeitamente saudável. O mais interessante é que quando você começa a dizer não, com firmeza e sem culpa, algo mágico acontece. As pessoas que costumavam tentar te manipular ou te controlar começam a recuar. Elas percebem que você não é mais tão fácil de ser influenciado e que seus limites são claros. Isso desarma qualquer tentativa de manipulação, porque você não está mais cedendo à pressão externa. Claro, nem sempre é fácil dizer não. Às vezes, o medo de desagradar ou de criar um conflito pode fazer com que a gente aceite coisas que não queremos. Mas lembre-se, cada vez que você diz sim para algo que não quer, está dizendo não para si mesmo. E isso, a longo prazo, pode gerar frustração e até ressentimento. A chave está em encontrar o equilíbrio entre ser gentil e respeitoso com os outros, mas firme com seus próprios limites. Uma dica importante para dizer não sem culpa é ser claro e direto, mas educado. Você não precisa se justificar ou se sentir mal por isso.
Algo simples como "infelizmente não posso ajudar com isso agora" ou "preciso priorizar outras coisas no momento" é suficiente. Com o tempo, as pessoas vão entender que você não está rejeitando elas, mas apenas escolhendo o que é melhor para você no momento. Então, comece a praticar. Dizer não é libertador e, mais importante, é um sinal de respeito consigo mesmo. Quando você se prioriza e define limites, as pessoas começam a te valorizar mais. Elas percebem que você se respeita e isso gera um efeito em cadeia, fazendo com que te respeitem também. Não se sinta culpado por colocar suas necessidades em primeiro lugar. Você merece isso. 4. Não revide com a mesma moeda. Quando alguém não te valoriza, a primeira reação que muitos têm é de revidar com a mesma moeda. É como se a vontade de dar o troco fosse uma forma de se defender ou de provar que você também sabe jogar esse jogo. Mas, na realidade, responder na mesma frequência só te coloca no mesmo nível da pessoa que está te desrespeitando. Responder com calma e dignidade é o verdadeiro sinal de maturidade. Isso não só preserva sua integridade, como também deixa claro que você não precisa entrar em um ciclo de negatividade. Quando você resiste à tentação de revidar, você mostra que não depende da aprovação ou da atitude do outro para manter seu equilíbrio. Essa postura demonstra autoconfiança e, mais importante, controle emocional. É preciso muito mais força para manter a calma e não reagir impulsivamente do que para se deixar levar pela raiva ou frustração. A verdadeira vitória está em não permitir que o comportamento dos outros dite suas ações. Além disso, não revidar com a mesma moeda desarma completamente quem tenta te atingir. Quando alguém age de forma negativa e não recebe a reação que esperava, isso quebra o padrão de conflito que a pessoa queria estabelecer. Você não dá a ela o poder de controlar suas emoções. Aos poucos, a pessoa percebe que não tem mais o efeito desejado sobre você e essa dinâmica começa a mudar. A falta de resposta agressiva é uma resposta em si, uma que demonstra força e autocontrole. A filosofia estoica fala muito sobre isso. Segundo os estoicos, a verdadeira força não está em reagir ao mundo externo, mas em controlar nossas respostas internas. Não podemos controlar o que os outros fazem ou dizem, mas podemos controlar como reagimos. E é aí que reside o poder. Se você revida com agressividade ou desprezo, acaba reforçando o comportamento negativo. Mas se age com serenidade, você demonstra que é dono de suas próprias emoções. Isso não significa aceitar passivamente o desrespeito. Você pode e deve colocar limites e se posicionar quando necessário, mas sem cair na armadilha de reagir com a mesma energia negativa. Ao invés de buscar pagar na mesma moeda, pense no longo prazo. O que realmente vale a pena? Gastar sua energia em uma discussão ou se afastar com a cabeça erguida, sabendo que você manteve sua integridade? Resistir à tentação de revidar é um sinal claro de autoconfiança e maturidade. Quando você consegue manter a calma diante de quem tenta te desvalorizar, você mostra que não está à mercê das ações dos outros. Sua paz e sua autoestima não dependem de como os outros te tratam, e isso é um dos maiores sinais de força que você pode demonstrar. 5. Evite pedir reconhecimento. Buscar reconhecimento é algo natural. Todos nós, em algum momento, queremos ser valorizados pelo que fazemos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até nas pequenas atitudes do dia a dia. No entanto, há uma grande diferença entre ser reconhecido e implorar por reconhecimento. Quando você deixa de lado essa necessidade de validação externa e não se coloca na posição de pedir reconhecimento, você demonstra que sabe o seu valor, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. O problema de sempre buscar a aprovação alheia é que você acaba colocando o controle do seu valor nas mãos de outras pessoas.
Isso te torna vulnerável, porque se o reconhecimento não vem, você pode se sentir frustrado ou até menos merecedor. Mas quando você entende que seu valor é algo que vem de dentro, essa necessidade de validação perde força. Você passa a viver de acordo com os seus próprios padrões, não mais à mercê do julgamento externo. Pense bem, quem realmente precisa implorar por reconhecimento? Quando você está seguro de quem você é e do que faz, o reconhecimento acaba sendo uma consequência natural das suas ações. E se ele não vier, tudo bem, porque isso não diminui o que você fez ou quem você é. A sua autoestima e autoconfiança não devem depender do aplauso dos outros. Esse é o verdadeiro poder: fazer o que é certo e o que te faz bem, sem precisar que os outros validem isso. A partir do momento em que você para de pedir reconhecimento, você também se liberta de uma pressão interna. A preocupação com o que os outros vão pensar ou dizer começa a ter menos impacto na sua vida. Isso te dá uma liberdade imensa, porque suas ações passam a ser movidas pelo que você acredita e não pelo que espera receber dos outros. E essa liberdade te faz agir com mais autenticidade, o que por si só já é uma forma de se valorizar. Outro ponto importante é que, ao não implorar por reconhecimento, você se destaca por sua postura. As pessoas percebem quando alguém é seguro o suficiente para não precisar de aplausos. Isso acaba atraindo respeito, porque quem age assim demonstra autossuficiência emocional. Você não está fazendo algo para agradar ou impressionar, está fazendo porque sabe que é o certo para você. E isso é poderoso. Portanto, evite buscar reconhecimento a todo custo. Faça o que você sabe que é o melhor, seja por você ou pelos outros, sem esperar nada em troca. Quando você não depende da opinião alheia para se sentir valorizado, você assume o controle da sua própria vida. O reconhecimento, se vier, será apenas um bônus e não a razão pela qual você faz o que faz. Isso sim é uma demonstração de força e maturidade. 6. Esteja sempre um passo adiante. Estar sempre um passo adiante significa não esperar que os outros reconheçam seu valor ou suas ações. Quando você usa a sabedoria estoica, você aprende a se preparar mental e emocionalmente para as adversidades, incluindo a falta de valorização. Em vez de ficar preso à frustração ou à necessidade de aprovação, você antecipa os desafios e se mantém firme em suas convicções. É como se, ao prever as dificuldades, elas perdessem o impacto sobre você. A filosofia estoica nos ensina a focar no que está sob o nosso controle. Você não pode controlar se os outros vão te valorizar ou não, mas pode controlar como reage a isso. Ao estar sempre um passo à frente, você demonstra que seu equilíbrio emocional não depende da validação externa. Isso desarma quem tenta te desmerecer, porque sua autoconfiança e serenidade mostram que você já estava preparado para lidar com a falta de reconhecimento. Ao viver de acordo com os princípios estoicos, você passa a agir de forma proativa em vez de reativa. Isso significa que você não age com base na expectativa de ser valorizado, mas sim por convicção e propósito. Estar à frente das expectativas envolve entender que a valorização alheia pode ou não vir, mas isso não define o seu caminho. Você se mantém no controle das suas ações, sem ser abalado pelas opiniões ou julgamentos externos. Ser um passo adiante também significa antecipar como as pessoas vão reagir e já estar preparado para lidar com isso de forma sábia e tranquila. Se você sabe que a valorização pode não vir, você já não se abala quando isso acontece. Isso te dá uma postura de segurança que acaba impondo respeito. Você não está à mercê dos altos e baixos emocionais que a falta de reconhecimento pode gerar. É como se, ao estar um passo à frente, você estivesse jogando um jogo diferente. Enquanto muitos estão preocupados em agradar ou em buscar reconhecimento,
você já está operando em um nível de autossuficiência emocional, onde o mais importante é ser fiel aos seus próprios princípios. E isso, no fundo, te coloca em uma posição de vantagem, porque sua paz interior não depende do que os outros fazem ou deixam de fazer. Por isso, adotar essa postura estoica de estar sempre um passo adiante é fundamental para se proteger das armadilhas da desvalorização. Quando você age com sabedoria e serenidade, mesmo diante da falta de reconhecimento, você mostra que seu valor não está em jogo. Você está preparado, equilibrado e focado no que realmente importa: suas ações, seu propósito e sua paz interior. 7. Foque no crescimento pessoal. Quando você foca no seu próprio crescimento pessoal, algo poderoso acontece. As opiniões dos outros começam a perder a importância. Em vez de gastar energia tentando convencer alguém a enxergar seu valor, você direciona essa mesma energia para evoluir e melhorar em áreas que realmente importam para você. E isso, no fim das contas, é o que vai desarmar quem não te valoriza. Ao investir em si mesmo, você se torna uma versão cada vez mais forte e independente. O crescimento pessoal não é só sobre adquirir novas habilidades ou conhecimentos, mas também sobre se conhecer melhor. É sobre entender seus pontos fortes e fracos e trabalhar continuamente para se desenvolver. Enquanto algumas pessoas estão presas ao julgamento ou à falta de reconhecimento alheio, você segue em frente, focado no seu progresso. E isso acaba te destacando, porque sua prioridade deixa de ser agradar os outros e passa a ser o seu próprio avanço. Quando você direciona seu foco para a sua própria evolução, você se afasta das influências negativas que podem te puxar para baixo. Aqueles que não enxergam o seu valor acabam ficando para trás, porque sua prioridade é crescer e não agradar. Isso não só te fortalece, como também muda a percepção das pessoas ao seu redor. Muitas vezes, quem antes não te valorizava começa a notar sua transformação, mas nesse ponto, o reconhecimento já não é mais uma necessidade. Focar no seu crescimento pessoal também é uma forma de assumir o controle da sua vida. Em vez de ficar preso em tentativas de provar seu valor para quem não o reconhece, você decide que a única aprovação que realmente importa é a sua. E essa liberdade é o que te permite evoluir sem se sentir limitado pelas expectativas dos outros. Isso desarma completamente quem tenta te desvalorizar, porque fica claro que você não depende da opinião deles para seguir em frente. Outra coisa importante é que o crescimento pessoal cria um ciclo positivo. Quanto mais você cresce, mais confiante você se torna. E quanto mais confiante você se torna, menos você se importa com a falta de valorização alheia. Esse ciclo te fortalece e te ajuda a continuar evoluindo, sem perder tempo com quem não vê o seu valor. O foco está sempre no que você pode controlar, o seu próprio desenvolvimento. Em vez de se preocupar com o que os outros pensam, foque no seu crescimento. A cada novo passo que você dá, a cada conquista pessoal, você prova a si mesmo que o que realmente importa é a sua jornada. E no final das contas, é esse foco em melhorar e evoluir que vai fazer com que, eventualmente, aqueles que não te valorizaram antes percebam o quanto você cresceu. Mas aí, o mais importante é que você já estará em outro nível, mais forte e mais confiante, com ou sem o reconhecimento deles. 8. Não baixe seu padrão para ser aceito. Manter seus padrões elevados, mesmo quando parece tentador ceder para ser aceito, é uma das maneiras mais eficazes de demonstrar seu valor. Quando você se recusa a baixar o nível só para agradar ou ser incluído, você envia uma mensagem clara: seu valor não está em negociação. Pessoas que tentam te desvalorizar ou fazer você se sentir menos sabem que, ao não ceder, você estabelece limites que são difíceis de quebrar. Isso, por si só,
Desarma qualquer tentativa de manipulação ou desrespeito. Ceder para ser aceito pode parecer a saída mais fácil no curto prazo, mas no longo prazo isso só traz frustração e arrependimento. Cada vez que você abre mão dos seus padrões para se ajustar ao que esperam de você, uma parte de quem você realmente é se perde. Manter seus padrões elevados, por outro lado, pode até afastar algumas pessoas no início, mas atrai aquelas que realmente te respeitam e te valorizam pelo que você é, sem precisar mudar. Quando você não baixa seus padrões, você também se protege de cair em situações que podem prejudicar seu bem-estar emocional e mental. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, e o que está dentro do nosso controle é justamente como estabelecemos nossos próprios valores e limites. Se você mantém um padrão elevado, as pessoas ao seu redor percebem que não é qualquer comportamento que vai ser aceito por você, e isso naturalmente eleva o nível das suas relações. Além disso, manter seus padrões altos serve como um filtro natural. As pessoas que realmente respeitam e reconhecem seu valor vão ficar, enquanto aquelas que não estão dispostas a acompanhar vão embora. Isso pode parecer difícil no começo, mas com o tempo, você percebe que é melhor ter ao seu lado pessoas que te elevam e te incentivam a manter seus princípios, do que aquelas que esperam que você se molde às vontades delas. Baixar seus padrões para ser aceito também pode criar um ciclo vicioso. Quanto mais você cede, mais as pessoas esperam que você continue cedendo. Em contrapartida, quando você mantém seus padrões firmes, as pessoas sabem o que esperar de você e respeitam seus limites. Isso não só preserva sua autoestima, como também fortalece suas relações, que passam a ser baseadas em respeito mútuo e reciprocidade. Não tenha medo de manter seus padrões altos. Quem realmente valoriza você vai reconhecer a força que existe em não se submeter à pressão de ser aceito a qualquer custo. Manter seus padrões elevados é a melhor forma de se proteger e de mostrar que seu valor não está à venda. No final das contas, é isso que vai atrair as pessoas certas e desarmar qualquer tentativa de te desvalorizar. Atitude número 9. Valorize o tempo que passa consigo mesmo. Aprender a valorizar o tempo que você passa consigo mesmo é uma habilidade que poucos realmente dominam, mas que pode transformar completamente a maneira como você se sente. Quando você se sente bem sozinho, você não precisa da aprovação ou da presença constante dos outros para se sentir completo. Isso não só aumenta sua autoconfiança, mas também desarma qualquer pessoa que tente te desvalorizar, porque você demonstra que sua felicidade não depende de ninguém. Muitas vezes, as pessoas ficam desconfortáveis com a ideia de ficar sozinhas. Elas acreditam que a solidão é um sinal de falta de importância ou de isolamento. Mas, na realidade, o tempo que você dedica a si mesmo é uma oportunidade de crescimento pessoal. É nesse momento que você se reconecta com seus pensamentos, suas metas e seus sentimentos. Quando você aprende a apreciar esses momentos, o medo da solidão desaparece, e quem tenta te desvalorizar percebe que não tem o poder de influenciar suas emoções. Estar bem consigo mesmo também te permite tomar decisões mais conscientes e alinhadas com o que você realmente quer. Quando você se sente confortável com sua própria companhia, você não toma atitudes para agradar ou se ajustar às expectativas dos outros. Em vez disso, suas escolhas passam a ser baseadas no que é melhor para você. Isso é extremamente poderoso porque, ao não depender da opinião alheia, você se coloca no controle da sua própria vida. Outra grande vantagem de valorizar o tempo sozinho é que você se torna menos vulnerável às manipulações. Quando as pessoas percebem que você não precisa da presença constante delas para se sentir bem,
Elas perdem a capacidade de te controlar ou de jogar com suas emoções. Isso cria um escudo emocional que te protege de relacionamentos tóxicos ou de quem tenta te desmerecer. Afinal, como alguém pode te afetar se você já está em paz consigo mesmo? Além disso, passar tempo sozinho te ajuda a desenvolver uma relação mais profunda de autoconhecimento. Você começa a entender melhor suas necessidades, suas limitações e, mais importante, suas forças. Isso te dá uma base sólida para enfrentar qualquer desafio externo, porque antes de qualquer coisa, você sabe quem você é e o que realmente importa. E quem sabe se valorizar assim se torna automaticamente menos afetado pelas opiniões e atitudes dos outros. Não subestime o poder de valorizar o tempo que você passa consigo mesmo. Aprender a curtir a própria companhia é uma das maneiras mais poderosas de desarmar quem não te valoriza. Você mostra que não está à mercê da presença ou do reconhecimento de ninguém para ser feliz. E no final das contas, essa é uma das maiores demonstrações de força e autossuficiência que alguém pode ter. Atitude número 10. Transforme desrespeito em motivação para crescer. Ser desrespeitado ou desvalorizado dói. Não há como negar, mas você pode escolher como vai reagir a isso. Em vez de permitir que a falta de reconhecimento te derrube, que tal usar isso como motivação para crescer ainda mais? Quando alguém não te valoriza, é a oportunidade perfeita para transformar essa frustração em combustível para ir além. Mostrar o seu verdadeiro potencial e provar, principalmente para si mesmo, que você é capaz de muito mais. Ao invés de ficar preso no ressentimento, use o desrespeito como uma faísca que acende o seu desejo de superação. Pense em quantas histórias de sucesso começaram com alguém ouvindo um "você não é capaz" ou "você não vai conseguir". Em vez de se deixar abater, essas pessoas usaram as críticas como impulso para atingir seus objetivos. E o mesmo pode acontecer com você. Cada vez que alguém te subestima, encare isso como um desafio para se superar. O importante é não deixar que a falta de valorização dos outros defina o seu valor. Você sabe o que é capaz de fazer, e é isso que importa. Se alguém não consegue enxergar o seu potencial, essa é a limitação deles, não a sua. Use isso como uma oportunidade para se concentrar no que você pode melhorar, em como pode evoluir e atingir suas metas. Quanto mais você cresce, menos o desrespeito alheio te afeta, porque você está focado no seu próprio progresso. Além disso, transformar o desrespeito em motivação te coloca no controle da situação. Em vez de ser uma vítima das circunstâncias, você se torna o protagonista da sua jornada. O poder está nas suas mãos e o desrespeito se transforma em um trampolim para o seu sucesso. E quando você finalmente alcançar seus objetivos, não será para provar nada a ninguém, mas sim para mostrar a si mesmo o quanto você é capaz. A chave para transformar a desvalorização em motivação está na sua mentalidade. Cada crítica, cada desrespeito pode ser uma fonte de aprendizado e crescimento se você souber aproveitar. Ao invés de perder tempo com raiva ou mágoa, concentre-se em como usar essa situação a seu favor. Lembre-se, é nos momentos de maior pressão que o verdadeiro potencial se revela. Em resumo, da próxima vez que alguém te desrespeitar ou te subestimar, veja isso como uma chance de crescer ainda mais. Use essa energia negativa como combustível para atingir seus objetivos e, ao longo do caminho, você perceberá que a melhor resposta para a falta de valorização é o sucesso. E o mais importante, você vai provar para si mesmo que é muito mais forte e capaz do que imaginava. 11. Não busque vingança, busque paz interior. Quando alguém nos fere, a vontade de se vingar pode parecer uma solução. Mas a verdade é que a vingança nunca traz paz de verdade.
Pelo contrário, ela nos prende em um ciclo de negatividade onde a raiva e o ressentimento continuam a nos consumir. Buscar vingança é um peso que carregamos, e quanto mais tentamos acertar as contas, mais nos afastamos da tranquilidade que realmente precisamos para seguir em frente. O verdadeiro poder não está em se vingar, mas em manter a calma e preservar sua paz interior. Manter a paz em situações de conflito pode parecer difícil, mas é exatamente isso que demonstra força. Enquanto a vingança é uma resposta impulsiva, a tranquilidade é uma escolha consciente. Não reagir à altura de uma ofensa não significa fraqueza, mas sabedoria. É saber que a sua felicidade e equilíbrio não dependem do que os outros fazem ou deixam de fazer. Quando você escolhe a paz, você se coloca no controle das suas emoções e se recusa a deixar que o comportamento alheio te tire do seu caminho. A filosofia estoica nos ensina que o que está fora do nosso controle não deve abalar nossa paz interior. Como disse Sêneca, a vingança é a confissão de que a nossa serenidade depende de quem nos ofendeu. Ou seja, ao buscar vingança, estamos entregando o poder da nossa paz para outra pessoa. A verdadeira liberdade vem quando você decide que o seu equilíbrio não está nas mãos de ninguém além de você. E isso é algo que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Buscar paz interior, ao invés de vingança, é uma forma de autopreservação. A vingança pode até trazer uma satisfação temporária, mas no fundo ela prolonga o conflito e a dor. Já a paz interior é duradoura, porque ela vem de dentro. Quando você aprende a liberar a necessidade de se vingar, você abre espaço para a cura, para o crescimento e para seguir em frente sem carregar o peso de uma situação que já deveria ter ficado no passado. Além disso, ao buscar a paz, você desarma qualquer tentativa de te abalar. A pessoa que tenta te atingir ou te desrespeitar perde o controle sobre suas emoções porque sua resposta não é agressiva, mas sim tranquila. Isso pode surpreender e até frustrar quem esperava uma reação impulsiva. Mas o mais importante é que você se mantém firme, preservando sua energia e foco para coisas mais importantes na vida. Quando se sentir tentado a buscar vingança, lembre-se que a paz interior é a verdadeira vitória. Não permitir que os outros controlem suas emoções é o maior sinal de força que você pode demonstrar. Mantenha sua tranquilidade e siga em frente, porque no final das contas, quem escolhe a paz é quem realmente vence. 12. Fique em silêncio quando a situação exigir. Quando estamos em uma situação de conflito ou pressão, a primeira reação muitas vezes é responder imediatamente. A gente sente a necessidade de se defender, de dar uma resposta rápida. Mas na realidade, nem sempre reagir na hora é a melhor solução. Às vezes, o silêncio é muito mais eficaz do que qualquer palavra. O silêncio, quando bem usado, é uma forma poderosa de manter o controle e evitar reações impulsivas que podem agravar a situação. Ele te dá tempo para refletir e agir de forma mais estratégica. O silêncio, longe de ser um sinal de fraqueza, pode ser uma ferramenta de força. Ele mostra que você não se deixa levar pela emoção do momento, que não reage só para dar uma satisfação imediata. Ao ficar em silêncio, você desarma quem espera uma reação sua. A pessoa pode até esperar que você se descontrole ou que responda na mesma moeda, mas ao se manter calmo e em silêncio, você tira o poder dela de te atingir. Há uma sabedoria profunda em saber quando falar e quando silenciar. O filósofo estoico Epicteto disse: "Nós temos 2 ouvidos e uma boca para podermos ouvir mais e falar menos." Isso nos lembra que o silêncio muitas vezes é mais valioso do que qualquer resposta. Quando você escolhe o silêncio, você também escolhe a reflexão. Em vez de reagir no calor do momento, você dá a si mesmo a chance de pensar com clareza e tomar a melhor decisão, evitando arrependimentos. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de comunicação por si só.
Ele mostra que você está no controle, que não precisa se justificar ou se defender a qualquer custo. Ele passa uma mensagem de autoconfiança e serenidade, desarmando completamente quem tenta te desestabilizar. Em vez de entrar em uma discussão, você preserva sua energia e protege sua paz, o que acaba frustrando quem esperava te ver reagir de maneira impulsiva. Manter o silêncio também ajuda a evitar confrontos desnecessários. Muitas vezes, o simples fato de não reagir já é o suficiente para que a situação se acalme por si só. As palavras, quando ditas de forma impulsiva, podem criar mais confusão e conflitos. Já o silêncio permite que você observe, entenda melhor o que está acontecendo e só se posicione quando for realmente necessário. Isso te dá vantagem em qualquer situação. Na próxima vez que estiver diante de um conflito, antes de reagir de imediato, experimente o poder do silêncio. Ele pode ser a melhor resposta, a mais estratégica e desarmadora de todas. Com o silêncio, você mostra maturidade e autocontrole, além de proteger sua paz interior. No final das contas, é uma forma de demonstrar que você está no comando da situação, e não o contrário. 13. Aprenda com as situações sem se deixar abater. Todos nós, em algum momento, passamos por situações onde nos sentimos desvalorizados. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou até em ambientes sociais, a falta de reconhecimento pode nos atingir de formas profundas. Mas a verdade é que, ao invés de deixar essas experiências te abalarem, você pode encará-las como oportunidades de aprendizado. Cada situação, por mais desconfortável que seja, tem algo a ensinar, seja sobre você, sobre os outros ou sobre como você reage ao mundo. Encarar a desvalorização como um desafio a ser superado muda completamente a maneira como você se posiciona diante dessas situações. Em vez de absorver a negatividade, você escolhe aprender com ela. Isso não significa ignorar o que aconteceu ou fingir que está tudo bem, mas sim olhar para a situação com uma mentalidade de crescimento. O que posso tirar de útil disso? Como posso melhorar? Essa é a chave para não se deixar abater e seguir em frente com mais força. O filósofo Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Em outras palavras, você não pode controlar como os outros te tratam, mas pode controlar como escolhe reagir a isso. Quando você transforma a desvalorização em aprendizado, você está, na verdade, assumindo o controle da sua vida e do seu crescimento pessoal. Outro ponto importante é que, ao aprender com essas situações, você se torna mais resiliente. Cada vez que você escolhe tirar uma lição de uma experiência negativa, você se fortalece. A resiliência não é algo que se ganha de uma hora para outra. É construída a partir dessas pequenas decisões de como encarar os desafios. E quanto mais você pratica, mais preparado fica para enfrentar qualquer situação sem se abalar. Além disso, aprender com as situações difíceis faz com que você veja o valor delas, mesmo quando à primeira vista parecem injustas. Às vezes, é no desconforto que encontramos o maior potencial de crescimento. Quando você se mantém aberto ao aprendizado, a desvalorização não consegue te derrubar, porque você sempre vai estar extraindo algo positivo do processo. Sempre que você se sentir desvalorizado, respire fundo e encare a situação com uma nova perspectiva. Ao invés de deixar que isso te abale, pergunte-se o que você pode aprender e como pode crescer a partir disso. Essa mudança de mentalidade não só vai fortalecer sua autoestima, mas também te preparar para lidar com os desafios da vida com mais maturidade e equilíbrio. 14. Seja seu maior defensor. Quando você se coloca em primeiro lugar e defende seus próprios interesses, você demonstra autoconfiança e, ao mesmo tempo, desarma qualquer tentativa de desvalorização.
As pessoas que tentam te diminuir esperam que você fique em silêncio ou aceite o que elas dizem. Mas, quando você se defende com firmeza, sem se desculpar por ser quem é, você muda a dinâmica completamente. Defender-se não é sobre ser agressivo ou entrar em conflitos desnecessários. É sobre reconhecer o seu valor e deixar claro que ninguém tem o direito de te tratar com desrespeito. Quando você fala por si mesmo, você estabelece limites e mostra que sabe o que merece. Isso não só impõe respeito, mas também envia uma mensagem forte para quem tenta te desvalorizar. Você sabe quem você é e não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. O filósofo Ralph Waldo Emerson uma vez disse: "O que está à nossa frente e o que está atrás de nós são pequenos assuntos comparados ao que está dentro de nós." Essa citação reflete o poder de acreditar em si mesmo e de ser seu maior defensor. Quando você confia no seu valor, as opiniões dos outros se tornam irrelevantes. O que importa é a força interior que você carrega e a forma como escolhe se posicionar diante das adversidades. Ser o seu maior defensor também te dá controle sobre a maneira como você reage aos desafios. Se você não se defende, acaba deixando que outras pessoas definam o seu valor. Mas quando você assume essa responsabilidade, você se coloca no comando da sua própria narrativa. Isso te dá mais liberdade e força para seguir em frente, sem se deixar abalar pelo que os outros dizem ou fazem. Além disso, ao se defender, você se aproxima cada vez mais da pessoa que você deseja ser. A autoconfiança que vem ao assumir essa postura reflete em todas as áreas da sua vida, te ajudando a construir uma versão mais forte e segura de si mesmo. E com o tempo, isso se torna natural. Você não só defende seus interesses com mais facilidade, como também passa a exigir o respeito que você merece em qualquer situação. Lembre-se, seja sempre o seu maior defensor. Quando você fala por si mesmo, você se torna uma versão mais autêntica e poderosa de quem você é. E ao fazer isso, você desarma completamente aqueles que tentam te desvalorizar, mostrando que sua confiança vem de dentro e não depende do que os outros pensam. Por fim, atitude número 15. Aceite que nem todos vão te valorizar e tudo bem. Uma das grandes lições da vida é que por mais que você se esforce, nem todos vão te valorizar. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Aceitar isso te liberta de uma das maiores armadilhas emocionais, a necessidade de aprovação. Quando você entende que nem todos vão reconhecer o seu valor, você para de correr atrás de validação externa e começa a focar no que realmente importa: seu próprio crescimento e bem-estar. E isso é incrivelmente poderoso. A verdade é que cada pessoa tem suas próprias percepções, expectativas e julgamentos. Às vezes, a falta de valorização vem de pessoas que estão passando por seus próprios problemas ou simplesmente não conseguem enxergar além do próprio mundo. E ao aceitar que você não pode controlar o que os outros pensam ou sentem, você se liberta dessa carga emocional. Isso não só te traz paz, mas também te ajuda a se concentrar em quem realmente importa: você. O filósofo Epicteto, uma das grandes vozes do estoicismo, disse: "É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe." Isso nos lembra que, muitas vezes, as pessoas que não nos valorizam simplesmente não estão prontas ou dispostas a enxergar o nosso valor. Mas isso não significa que você deva se sentir menos por isso. Pelo contrário, isso reforça a ideia de que o valor que você tem vem de dentro e não deve ser definido pela percepção alheia. Quando você aceita que nem todos vão te valorizar, você se torna mais forte. Isso porque, em vez de gastar energia tentando agradar todo mundo, você passa a focar em ser fiel aos seus próprios valores e metas. Essa mudança de perspectiva te dá mais liberdade para viver de forma autêntica, sem se preocupar com a opinião de quem não consegue reconhecer o que você traz de bom. A aprovação dos outros
deixa de ser o objetivo. Além disso, aceitar que nem todos vão te valorizar também te ajuda a identificar quem realmente está ao seu lado. As pessoas que te respeitam e te reconhecem pelo que você é são as que merecem sua atenção e energia. E isso cria relações mais saudáveis e verdadeiras porque são baseadas em respeito mútuo e não em uma busca incessante por validação. Portanto, aprenda a viver tranquilo com o fato de que nem todos vão enxergar o seu valor, e isso não diminui quem você é. A liberdade que vem dessa aceitação te permite seguir em frente com mais leveza e confiança. E no fim das contas, o que realmente importa é o valor que você reconhece em si mesmo, independentemente do que os outros pensem. No final das contas, o respeito que você conquista na vida não vem do que você fala, mas sim das suas ações. São suas atitudes, suas escolhas diárias, que realmente mostram quem você é. As palavras podem até impressionar por um momento, mas são as ações consistentes que constroem o respeito verdadeiro. E isso é algo que o estoicismo nos ensina com muita clareza. Não se preocupe em falar ou provar nada para ninguém, apenas haja de acordo com seus valores e o respeito virá como consequência. Uma das lições mais poderosas da filosofia estoica é entender que não podemos controlar o que os outros pensam ou fazem. Como dizia Epicteto, o que está fora do seu controle não deve abalar sua paz interior. Isso significa que, por mais que você queira ser respeitado, você não pode forçar ninguém a te valorizar. O que você pode controlar é a maneira como age, como responde às situações e como se mantém fiel a si mesmo. Isso sim está nas suas mãos. Buscar o respeito através de ações é o caminho mais sólido, porque você constrói uma base firme que não depende da opinião alheia. Quando você age com integridade, os outros naturalmente percebem isso, mesmo que não digam. E o melhor de tudo é que, ao focar nas suas atitudes e não nas expectativas dos outros, você mantém sua paz e seu equilíbrio. É isso que realmente importa no fim das contas. Agora quero te convidar a refletir sobre isso. Como você pode aplicar essa sabedoria estoica na sua vida a partir de hoje? Pense nas áreas em que você está buscando aprovação ou respeito e comece a focar nas suas ações, deixando as palavras e as expectativas de lado. A verdadeira transformação acontece quando você age de acordo com o que acredita, sem esperar nada em troca. Bom, se esse vídeo te ajudou a pensar de uma maneira diferente, inscreva-se no canal para mais reflexões como essa e aproveite para assistir agora mesmo o vídeo que está aparecendo na sua tela. E não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhe sua experiência e, claro, envie este vídeo para alguém que precisa ouvir essas lições. Vamos juntos continuar aprendendo e crescendo. Até a próxima, fique com o Criador.